Nesse vídeo compartilho algumas informações inéditas de novas situações que virão no SDEA. E uma das dicas mais importantes que eu passo para os alunos, que vai mudar sua percepção sobre o SDEA de uma vez por todas, que é como responder qualquer uma das questões do database da prova ICAL e do futuro da prova ICAL da maneira que a ANAC espera de você. Quem me conhece sabe que eu não estou exagerando e não sou nem um pouco sensacionalista. Apenas compartilho da ideia de que conhecimento deve ser compartilhado. E esse é o objetivo do canal, ainda mais na aviação, onde a segurança sempre está em jogo. Nossa meta aqui no canal é compartilhar informação de qualidade, desmistificando a prova ICAL. Sem te pedir nada por isso, nenhum like. Are you ready for departure? Então fica comigo até o final desse vídeo aqui. Mas se você tiver com pressa, para aqui, salva esse vídeo, fecha e vai assistir quando for mais oportuno. Porque aqui no canal a gente não passa dica ou frase decorada. Aqui compartilhamos conhecimento e conhecimento leva tempo. Para começo de conversa e já para tirar essa ansiedade inconsciente desse vídeo, não, a prova não vai mudar, ela não vai ficar mais difícil, ela também não vai ficar mais fácil, já que o que é exigido de você é o que sempre foi exigido pela ICAL e não pela ANAC. Tudo baseado no DOC 9835 da ICAL, que trata sobre a implementação da prova ICAL nos países membros. Para quem não me conhece, eu sou o Benjamin do aviationenglish.com.br, ICAL 6 e atualmente estou piloto de linha aérea e há mais de 13 anos preparo os pilotos para a prova ICAL. E quase todos os dias nós temos alunos fazendo a prova ICAL, isso quando às vezes não são 2 ou até 3 vezes no mesmo dia. E independente de sabermos que esse database da prova é o mesmo desde setembro de 2017, que foi efetivado em outubro de 2017, eu sempre peço para os alunos um feedback após a prova, tratando sobre as situações, para a gente sempre fazer um monitoramento contínuo do database da prova ICAL, para saber se aquilo que estamos passando é aquilo que está caindo na prova. E para monitorar qualquer tipo de alteração ou novidade na prova ICAL, como nesse vídeo que eu vou compartilhar com você, algumas novidades. Pois bem, recentemente um dos nossos alunos fez a prova que envolveu a KPL, que é a Coordenadoria de Proficiência Linguística da ANAC, o que informalmente chamamos de ANAC. Mas na verdade existe um setor exclusivo na ANAC que trata sobre a proficiência linguística, que são profissionais que cuidam, auditam e geram novos conteúdos para o Santos Dumont English Assessment. E durante a prova, esse candidato foi consultado pela ANAC para validar novos conteúdos e providenciar feedback para a ANAC da coerência e da coesão das situações, ou seja, para ver se faz sentido aquilo que está sendo implementado na prova para ser liberado futuramente nas provas ICAL. E com base no feedback desse candidato, a gente criou esse database que eu vou compartilhar com você para mostrar as novas situações da prova. Mas que ainda é um material que está no começo, é o primeiro feedback, então conforme a gente vai tendo feedbacks, a gente vai refinando o material e libera na plataforma para os alunos assim que a ANAC efetivamente começar a usar esse database. Então aqui eu recriei as 3 situações, é claro que ainda é um esboço, está incompleto, depois a gente passa isso para a plataforma, para os alunos estudarem, mas na plataforma não tem nada que não cai na prova, a gente só usa o que está no database efetivo, para não ficar tomando seu tempo. Então eu vou rodar esse áudio aqui para a gente poder acompanhar e entender essa situação do que aconteceu baseado no feedback desse aluno. Aqui nós temos um sistema de inteligência artificial que a gente gera os nossos áudios para o treinamento ICAL e vamos acompanhar. Mayday, Mayday. Rio departure Speedbird 246. We are experiencing a hydraulic failure. We are struggling to roll and we might have to ditch. Speedbird 246, roger. Inform further intentions and report if you're able to fly heading 280 for landing on runway 15. Aí vem a pausa de 5 segundos automático lá da prova. Mayday, Mayday, Mayday. Rio E vai tocar novamente, mas a gente pode acompanhar aqui pela tela também. Ou seja, nós temos aqui uma situação que o piloto declara emergência por estar com uma falha hidráulica e ele está struggling, ou seja, ele está com dificuldades de rolar. And we might have to ditch. Essa palavrinha aqui eu tenho certeza que você sabe o que ele significa em inglês, mas eu tenho certeza que você não sabe o que significa em português, a não ser que você seja um piloto lá do norte do Brasil. A palavra to ditch significa amarar. Amarar? Se você pesquisar no dicionário, você vai ver que ele significa o ato de pousar na água. Que palavra estranha. Isso quer dizer que você ter ICAL 6 não quer dizer que você sabe tudo. Ter ICAL 6 significa que você é fluente, você é proficiente naquela língua. Eu sou ICAL 6, mas eu não sei tudo. Assim como eu também tenho ICAL 6 na minha CHT em português, que significa nada mais nada menos que eu sou proficiente naquela língua.
Assim como se você tem uma licença FAA ou IASA, você vai ter lá que você é English Proficient, você é English Compliant. Mas isso não necessariamente diz o seu nível de inglês, se é 4, 5 ou 6. Isso quer dizer que, na verdade, você fez os rolos de cheque e foi concluído que você é proficiente naquela língua. Então, ter ICAO 6 significa que você é fluente naquela língua. Não que você não cometa erros. Todos nós cometemos erros no português todos os dias. A não ser que você seja formado em letras em inglês e olhe lá. A própria palavra amarragem veio muito depois de eu já saber o que era um ditching, que eu não sabia a palavra em português, mas simplesmente usava como pousar na água, que é a mesma definição. Então, se a pessoa usa a expressão to perform a water landing, essa pessoa vai transmitir exatamente a mesma mensagem de uma pessoa que conhece a palavra ditching. É como se você bater papo com alguém, um americano, um inglês que não é da aviação e simplesmente começar a falar sobre ditching. Essa pessoa vai achar essa palavra estranha e ela provavelmente não vai saber a definição. Assim como se você falar com qualquer outro amigo seu que não seja da aviação, ele simplesmente não vai entender provavelmente o que é uma amarragem. E aqui eu começo a contextualizar aquilo que eu falei no começo do vídeo, que é uma das dicas mais importantes sobre a prova ICAO, que em resumo é: não existe resposta correta. Muita gente se preocupa com palavras exatas na prova, saber que é um ditching, usar ele como verbo, usar ele com ing, mas para fins de proficiência linguística, para você tirar um ICAO 4, 5 ou 6, saber o que é ditching não vai fazer nenhuma diferença para sua nota. Assim como na minha prova de ICAO 6, tinham palavras, phrasal verbs, que eu não sabia exatamente o significado, mas eu passei o contexto usando outras palavras. Ou seja, se eu não sei o que é ditching, mas eu posso explicar que é um water landing, excelente, eu vou ter o mesmo resultado daquela pessoa que sabe o que é um ditching. Ou seja, se eu tivesse feito a prova ICAO em 2011, quando eu comecei na aviação, eu provavelmente teria usado a expressão to perform a water landing. Aqui entra uma grande polêmica. Não existe inglês técnico. Da mesma maneira que não existe português técnico. O que existe é o inglês voltado ao contexto aeronáutico. Assim como se você vê dois médicos conversando, falando sobre cirurgia, sobre procedimentos, o contexto, as expressões que eles vão usar não são do nosso ambiente, mas são palavras do português. Então, o que existe é o inglês voltado ao contexto aeronáutico, mas todas as palavras que são usadas na prova ICAO são simplesmente do inglês. Ou seja, não se preocupe em dar uma resposta certa, em você trazer exatamente o significado daquela palavra. Basta você saber argumentar, dialogar sobre aquilo. Isto é proficiência linguística. Ou seja, uma pessoa que vai fazer a prova ICAO, que tem 35 horas de voo, acabou de checar o PP, e um comandante de linha aérea do wide body que tem 30 mil horas de voo, essa experiência de voo não vai fazer nenhuma diferença para o resultado na prova ICAO. Do contrário, todos os meus alunos do wide body seriam ICAO 5 ou 6, mas a grande maioria é ICAO 4. É claro que a experiência do voo internacional ajuda bastante. Você tem comunicação com o ATC, você chega lá no pernoite e interage com as pessoas, com os locais, dependendo do que você for fazer no pernoite. Então não vou ser hipócrita de colocar um não absoluto, de dizer que não faz grande diferença. Pode fazer? Sim. Se você tem um bom inglês para usar aquele contexto técnico, aquele contexto mais específico na prova ICAO, excelente. Mas lembre que na prova ICAO está sendo avaliado a proficiência linguística. É claro que como piloto de linha aérea atualmente, para mim é muito mais fácil me aprofundar nos tópicos aeronáuticos, os tópicos mais específicos. Eu lembro que até hoje, quando eu chequei o PC, eu não sabia nem como é que um avião comercial virava. Eu descobri anos depois que tinha um volante ali que faz o avião esterçar, o steering. É claro que alguém que voa Flight Simulator sabe como funciona, mas eu não voava Flight Simulator. Mas é isso, vamos voltar para as situações que a gente estava contextualizando aqui. Aqui nós temos o Reported Speech respondido para o ICAO 4. É claro, lá no site a gente tem ICAO 4, 5 e 6. Como esse aqui é um esboço, ainda não coloquei as respostas de ICAO 5 e ICAO 6. Isso aqui é apenas para a gente compartilhar, fazer um spoiler do conteúdo que está por vir. Lembrando que aqui no canal nós temos dois vídeos que falam sobre o Reported Speech. Na verdade, um é puro Reported Speech, eu vou deixar o link aqui na descrição, e o outro é o ED Pronunciation, que está totalmente correlacionado com a aula do Reported Speech. E são aulas muito boas, que eu passo muita informação para que mistakes e penalidades não aconteçam durante a prova, em um dos temas que acontece o maior número de penalidades durante a prova ICAO. Então aqui com o Reported Speech básico, I understood that the pilots were experiencing a hydraulic failure and they were struggling to roll and they might have to ditch. Ou seja, eles talvez tivessem que amarrar, usar na água, né? O might é usado em contextos de probabilidade. Não tem alteração no Reported Speech por questão de regra. Depois, no trecho do controlador, nós temos the controller told the pilots to inform further intentions, ou seja, intenções ou
informações posteriores, as intenções posteriores, and report if they were able to fly heading 280 for landing on runway 15. Situação contextualizada lá no Big Chicken Airport, aeroporto do Galinhão. Piada de comandante da Varig, que hoje está aposentado e recebe o Aeros. E aqui nós temos aquelas questões clássicas da parte 3, que são questões que geralmente se encaixam num padrão de consequências e causas de uma determinada situação. E o que eu trouxe aqui é justamente aquela questão de que não existe certo ou errado, não existe inglês técnico. É claro que existem as expressões, os contextos técnicos daquelas palavras, mas se você souber contornar, você vai ter o mesmo resultado. Aqui nós temos as respostas. Claro, nós temos ICAO 4, 5 e 6. Aqui é só um esboço, ainda não está todo descrito. Isso aqui futuramente vai para o site para que você possa estudar. Mas numa situação, eu fiz 2 respostas com o mesmo resultado, com um inglês simples e bem feito para quem busca o objetivo ICAO 4, usando a minha experiência como piloto de linha aérea atualmente para dar uma resposta, entre aspas, mais técnica. E aqui eu estou respondendo como um piloto privado checado, que não é aquela pessoa que voa o Flight Simulator ou que assiste todos os Mayday Air Disasters e sabe sobre dating, ou que teoricamente nunca assistiu o filme do Captain Sullenberg, que para mim é o filme mais fantástico, que chega a arrepiar só de falar sobre o filme, porque aquilo ali retrata exatamente o sentimento do piloto numa situação que quem já passou por alguma situação anormal ou emergência sabe que é complicado, sabe que aquele sentimento da responsabilidade é muito pesado. É um filme fantástico. E aí, como uma resposta de alguém com um pouco mais de experiência, uma versão de ATP Airline Transport Pilot version, aqui nós temos a seguinte resposta: There are many consequences of a ditching. Bom, uma das dicas que eu passo no treinamento é que todas as respostas devem ser completas. Na prova ICAO, como eu disse, não está sendo avaliado certo ou errado. Então, se você me perguntar "What's your name?" e eu responder Benjamin, essa resposta não tem nada de proficiência, porque qualquer nível 1 vai responder da mesma maneira. O que está valendo ponto na prova ICAO é justamente a formulação da sua resposta. Então, quando você responde "My name is Benjamin", essa estrutura base é o que demonstra proficiência. É claro que é um contexto exagerado. Então, quando você tem uma pergunta na prova ICAO, responde ela de maneira completa. There are many consequences of a ditching. E você vai trazer a quantidade de consequências que você especificar. Geralmente eu falo para que você fale pelo menos uma consequência, explicando, é claro, ou 2 ou 3, sempre dando uma pequena explicação. It is a very difficult, or it's a very difficult maneuver, because it is hard to stabilize the aircraft and touch down on the water. Realmente, com o impacto de uma aeronave a 150 nós, tocar a água nessa velocidade é exatamente a mesma coisa que você tocar no concreto. Tanto que quem cai da altura de um navio geralmente já morre por já justamente não aguentar o impacto. Continuando na resposta, nós temos Generally, a ditching can make the aircraft break in many parts. Ou seja, uma resposta bem completinha, só que sem você encher linguiça, sem você inventar coisa, usando o inglês bem feito, simples e objetivo, arroz com feijão. E aqui nós temos uma resposta de PP. Uma das coisas que você precisa ter em mente é: seja sincero na prova ICAO. Se você não sabe, fala que você não sabe. O que está sendo avaliado é a proficiência linguística. I don't know the consequences of a ditching, because it is not something that we practice or study about when we are becoming a pilot. But I believe it is a very difficult situation for pilots, and I believe it can break the airplane in many parts. Ou seja, nessas 2 respostas, eu estou com o mesmo resultado de ICAO 4. E aí o ICAO 6 vai ter aquelas encheção de linguiça, né? Como você já sabe, se você é aluno do site, você sabe lá que nas respostas de ICAO 5 e ICAO 6, a gente coloca um grau de qualidade maior justamente para, além de você ter um nível de proficiência, vamos dizer que você tem inglês avançado ou fluente, você também usar as evidências positivas que estão compatíveis com o seu nível de inglês para justamente você garantir aquele objetivo que você busca de acordo com o seu nível de inglês. Porque não adianta o candidato errar verbo to be e usar expressões de ICAO 6. Isso fica muito marcado, tá? Na tabela de notas da ICAO no DOC 9835 da ICAO, é para dar ICAO 2, teoricamente, para frases decoradas. Isso está descrito numa das frases lá, que eu lembro até hoje, quando eu estava estudando esse documento. E isso me marcou muito, justamente porque ICAO não é algo que você deve decorar respostas. ICAO você deve ter um nível de proficiência de inglês. O inglês deve fazer parte da nossa rotina, assim como um exercício.
Até porque a gente não pode ficar dependendo de 3 empregos de linha aérea na aviação no Brasil. E o dia que a gente sair do Brasil, não vai ser o ICAO que vai fazer a diferença. Vai ser você ter conhecimento no inglês, porque se você for voar nos Emirados Árabes, você vai voar, mas a sua comunicação, a sua rotina vai ser tudo em inglês. Aí que está a importância do inglês, fora a questão de operação. Quanto mais inglês você tem, maior vai ser a segurança das suas operações, melhor vai ser o seu entendimento sobre manuais, procedimentos e outro. Você vai voar com 190 nacionalidades e a comunicação é em inglês. Mas é isso, Captain. Aqui nós temos a segunda situação que eu recriei de acordo com esse feedback, que é uma situação em que o piloto tem um wind shear on short final. E aí o piloto informa que ele não consegue seguir o perfil de aproximação perdida daquele procedimento. Porque o que acontece? Numa situação em que a gente tem uma wind shear, um dos nossos memory items é justamente que a gente precisa ter wings level. E às vezes a gente não consegue fazer aquela curva imediata numa situação de aproximação perdida em que você inicia a arremetida, atinge ali às vezes uma altitude baixa de 400 pés e já inicia a curva de imediato por questão às vezes de terreno. Numa situação de wind shear, você vai ter que ter wings level para justamente você ter menor arrasto possível e você poder ter um obstacle clearance maior. Dá uma olhada aqui nos memory items do Embraer numa situação de EGPWS/Wind Shear Recovery Maneuver. Nós temos a situação óbvia que você vai dar máxima potência e pressionar o toga para quê? Para a gente poder seguir os comandos do Flight Director do avião, desconectar Auto Throttle, desconectar Autopilot e tá lá. Bank Angle, Wings Level, ou seja, ele é um memory item que deve ser seguido. Ah, mas eu estou aproximando para o Santos Dumont e na final eu tive uma wind shear. Sim, você vai ter que manter a proa do Pão de Açúcar e você vai livrar o obstáculo seguindo os memory items. É óbvio que numa situação em que a wind shear é muito severa, uma situação muito hipotética, o piloto em condições visuais pode e deve desviar do terreno, mas que não está previsto pelos manuais. Mas o contexto que eu quero trazer aqui é que o piloto nem sempre vai conseguir executar o procedimento de aproximação perdida por questões como nesse caso de um memory item. Aí que entra a questão, a ANAC está tentando fidelizar as situações para deixar elas mais operacionais, porque antigamente você deve lembrar, se você fez a prova entre 2014 e 2017, tinham várias situações, até situações absurdas de como Squawk 3749er. Como é que coloca 9 no transponder? Então eram situações que fugiam da realidade. Aqui nós temos a resposta da TC, Land Chile 755, Roger, climb to 12,000 feet, report reaching. Altimeter setting ou altimeter setting, tanto faz se você tem um sotaque britânico ou americano. O que não pode falar é altimeter. Altimeter setting to 981. Aí nós temos um erro de pronúncia, que também não reprova, porque é um erro local e não prejudica o significado da mensagem, mas que pode impedir um ICAO 516. E aqui nós temos o report speech, mas não é o objetivo desse vídeo. Se você quiser pausar aqui só para dar uma olhadinha, ver os usos do report speech lá que eu passo naqueles vídeos que eu comentei anteriormente do report speech do AD pronunciation, que é os verbos no passado, understood, needed, told, que são as estruturas básicas do reported speech. E, mais uma vez, voltando à questão de que não existe certo ou errado, olha aqui uma questão bem técnica no sentido operacional, tá? Lembrando que para a prova ICAO, como você vai responder é o que vai determinar a sua nota, como você vai trazer as informações. Aqui pergunta, under what circumstances can you leave the departure profile and execute a visual track? Ou seja, em quais circunstâncias você pode deixar o perfil de saída, aqui eu estou considerando uma situação de SID e nem de Missed Approach, e realizar um segmento visual. Pode ser naquele contexto que você está lá no Rio de Janeiro pousando e tem o Pão de Açúcar na sua frente e você tem uma situação de wind shear, às vezes vai precisar de um leve bank para sair da proa daquele morro se você vê que realmente você não vai conseguir livrar o obstáculo. Então eu tenho uma resposta aqui de ICAO 4 para um piloto de linha aérea, estou respondendo usando um inglês simples para quem busca o ICAO 4. Pilots can abandon an IFR profile whenever they receive an EGPWS indication that they need to follow. Essa situação é a seguinte, você está realizando uma saída ou uma chegada e você tem um warning de EGPWS. Independente da situação, você precisa executar os memory items para sair daquela condição. A gente inclusive treina essa situação em simulador aproximando para o galeão que tem um dos obstáculos. Se você colocar 10 HPA de diferença no QNH, ou seja, colocar 1003 ao invés de 1013, você vai ter um warning de GPWS de terrain. Então, voltando para a resposta, olha lá. Essa situação vai precisar de wings level. Você provavelmente não vai conseguir fazer a próxima curva da chegada. Então, você vai ter que manter o wings level e manter a proa. Ainda mais em IMC. Em IMC não tem o que fazer. Você tem que manter a proa. Então, that will generally demand the wings to be leveled. It can also happen if the pilots aren't able to climb as a wind shear condition that affects the clearance height.
que é o MOCA. É café? Não. Minimum Obstacle Clearance Altitude. Ou seja, nós temos um gradiente no perfil de saída, no perfil de arremetida, para que você livre obstáculos. Numa situação de wind shear a baixa altitude, pode ser uma situação muito hipotética que você não vai livrar o Pão de Açúcar e você precisa fazer uma curva ali, claro, com referências visuais para livrar aquele obstáculo. Aqui tem uma resposta PPzão básico, dando o mesmo nível de resposta de inglês. É claro que usando vocabulários mais simples, simplesmente dizendo I don't understand how a departure profile works because I only have experience performing visual flights and I didn't start the IFR training of my commercial pilot's license. E quando eu chequei o PP, eu não tinha a mínima ideia de como é que funcionava o IFR, eu só aprendi IFR estudando e executando. But I know that the pilots can take actions at his discretion or her discretion, and if the pilot believes that it affects the safety of the flight. Uma respostinha bem completa usando uma experiência base de um piloto privado. Na situação 3, nós temos uma situação de smoke in the cockpit, fumaça no cockpit. Então vamos lá, vamos ver essa situação aqui, sem reproduzir o áudio, só dando uma lida por cima. Heathrow approach, EasyJet 2321, we are experiencing uncontrollable smoke in the cockpit, and we are unaware of its source. We request immediate assistance on the ground. Simulando até o sotaque British. E aí vem o controlador, EasyJet 2321, roger, fire engines will be provided upon landing. You are clear to land on runway 27 left or right at your discretion. Bom, vamos analisar a situação aqui. Os pilotos não sabem o que? A fonte, de onde está vindo essa fumaça no cockpit. Essa é a situação do feedback que esse candidato nos passou. Situação de smoke in the cockpit. É claro que eu dei uma piorada nela aqui para a gente ter, claro, situações mais difíceis do que a da prova, até a gente refinar o que cai na prova. Request immediate assistance on the ground, nada demais. Agora, olha essa palavra aqui, ó. Fire engines. Se você nunca morou no Canadá ou no Reino Unido ou Europa, provavelmente você não conhece essa palavra. Não tem nada a ver com fogo no motor. Isso aqui é simplesmente um caminhão de bombeiro no inglês britânico. Ou seja, meu pai, que é inglês nativo, ele vai usar fire engine, mas ele perfeitamente vai entender firefighter's truck, que na verdade em inglês britânico também não se fala truck, se fala lorry. Mas isso para prova e cal, por favor, tá? Não faz diferença nenhuma. É importante que você saiba o que é um fire engine. Aí tem a autorização aqui e pouso a critério. Palavrinha clássica de penalidade de pronúncia, tá? O cara fala description. Eu sempre falo, pô, você tá vendo um P aqui na palavra? Porque se você fala description, é outra palavra em inglês, que é lá o part 4, picture description and discussion. Então, essa dica aí. Aqui nós temos o reported speech básico só para passar a situação, mas voltando às questões de não ter certo ou errado, vamos lá. Respondendo como piloto de linha aérea. What action should a pilot take when there is fire on board? Quais são as ações a serem tomadas numa situação de fuga a bordo? Tá vendo essas questõezinhas da parte 3? Ela sempre tem esse padrãozinho aqui de causas e consequências durante a situação. Então, respondendo como piloto de linha aérea, first, the pilots need to don the oxygen mask. Claro, isso aqui é o básico do básico, porque no nosso checklist está escrito don the oxygen mask. Dá uma olhadinha aqui no nosso QRH. No caso de smoke or fumes, a gente tem oxygen masks done 100%. 100% de fluxo de oxigênio. Crew Communications Established, porque a nossa máscara de oxigênio, que na verdade é um smoke goggles, ele cobre os olhos, então não é só uma máscara, ele tem a função de proteger os seus olhos para justamente você ver o que está acontecendo, porque com fumaça a bordo você não vai conseguir ver nada. Você sabe como é fumaça nos olhos. Então, first the pilots need to don the oxygen mask. O que significa isso aqui então? Vestir. The masks protect the pilot's eyes too. That's why it's so important. Then pilots have many checklists to follow and try to stop the smoke or fire, and they must land as soon as possible. É claro que há uma série de procedimentos quando você tem smoke or fire on board. Como um ICAO 5 eu dobraria pelo menos essa resposta, e como um ICAO 6 eu provavelmente quase triplicaria essa resposta, trazendo mais detalhes e explicando as minhas ações que são tomadas, justamente para justificar a nota que eu estou buscando de acordo com o meu nível de inglês. O que eu quero dizer com isso é, não inventa. Palavras de examinador. Quando eu aplico uma prova, em 30 segundos eu já sei com 95% de precisão qual a nota desse candidato como resultado final nos 6 critérios, inclusive. Não estou falando só de um. E é a mesma coisa com o examinador. Você falou 30 segundos, eu já sei qual é o seu nível de inglês e provavelmente com 90, 95% de precisão, qual é a sua nota nos 6 critérios. Então, nada de frase decorada, tá? Bom, piloto privado, resposta simples. In the aircraft I fly, vamos dizer lá que você está voando no Cessninha, o aerobueiro. Eu lembro que antes de começar o PP eu falava aerobuero. In the aircraft that I fly, if I have a fire on board, probably it will be due to the radios or another electrical system. So we just need to shut down that system. But if the fire is coming from the engine, we need to shut down the engine and find a safe place to land. Essas respostinhas de ICAO 5 e 6 ainda não editadas.
Também não fiz a descrição aqui da comparação das três situações, mas eu quero voltar à questão do que eu estou falando sobre uma das dicas mais importantes na prova ICAL, o fato de não existir certo ou errado. E nós temos o script padrão de como você compara as três situações, how would you compare them and which one do you think is the most difficult to deal with and why? You may want to compare them in terms of severity, possible solutions, and ways of prevention. Ou seja, como você as compararia. Esse as compararia é omitido aqui, muita gente não dá bola para ele, mas eu quero saber a correlação das três situações. Eu preciso colocar em termos de severidade, pelo menos, qual é o grau de dificuldade de cada um, para deixar claro qual é a mais difícil, qual é a intermediária e qual é a mais fácil. Lembrando que isso daqui é na sua opinião, ela é uma pergunta no presente simples, você não precisa falar sobre o que aconteceu lá, porém, todavia, você tem que explicar o porquê de cada situação. É por isso que eu sempre comparei em termos de severidade, inclusive em 2019, como tinha muitos candidatos que simplesmente falavam qual era mais difícil, ou falavam que A era mais difícil que B e não falavam mais nada durante a prova, a ANAC colocou esse trecho do briefing aqui lá em 2019. You may compare them in terms of severity. Ou seja, você pode comparar em termos de severidade, soluções ou prevenções. Precisa colocar soluções ou prevenções? Não, eu não uso, não usei nas minhas provas e também não ensino a usar. Porque se você fizer uma comparação com a severidade, explicando o porquê de cada um, você já mais do que cumpriu aquilo que é exigido. É claro que quando eu estava explicando a severidade, eu dava detalhes e informações explicando os procedimentos a serem tomados. Mas eu nunca falei sobre prevenção ou solução das três situações. Até porque você pode comparar em termos de severidade, não é que você deve, não é you must. Quer da solução, quer da prevenção? Tudo bem, mas se você tem inglês pré-intermediário ou intermediário, ou seja, quem busca ICAL 4, isso daqui, na prática, quando eu aplico as provas para alunos externos, mais atrapalha do que ajuda. Então, nós temos essas três situações que eu puxei lá, das três situações aqui que nós tivemos nesse novo database da prova ICAL. A hydraulic failure, lá da situação número 1, a wind shear da situação número 2 e an uncontrollable smoke in the cockpit. Agora, é claro, existe certo e errado? Não, mas existe sim um bom senso. Fumaça é complicado de você lidar. Eu acho fumaça pior do que uma perda de controle em voo, porque fumaça tem horas que você vira refém. Inclusive, se o fogo sair de controle, você tem 15 minutos para estar no chão, na água, onde você conseguir. Só que você vai estar sofrendo até o último minuto. E numa falha de controle de voo, a coisa acontece muito rápido, principalmente se sair do controle dos pilotos, como na situação do MCAS lá do Boeing 737, o MAX. Então, para mim, sim, essa é a mais difícil de todas as três situações. Inclusive, dica, tá? Não responda de imediato. Fala para o examinador o seguinte, porque você vai ter que olhar suas anotações. Just a second to organize my ideas. Ou, just a second, please. Ou, just let me think. E aí você organiza suas ideias e vai fazer a comparação. Para mim, essa é a mais difícil, então eu vou deixar ela de lado e vou pegar essas duas situações que sobraram aqui, a hydraulic failure e a wind shear. Para mim, a wind shear, dependendo das condições, é mais difícil que um hydraulic failure. Porque um hydraulic failure, você tem 3 sistemas hidráulicos, seja Embraer, Boeing ou Airbus. Então, easy peasy, você consegue voar com 2 sistemas hidráulicos. Na verdade, o avião é projetado para voar com só um sistema hidráulico. Sem os 3 não tem como, só se for Boeing antigo. Ou ATR, para quem voa Jacaré. Então, quando eu for comparar, a minha correlação de severidade vai ser a wind shear is more difficult than a hydraulic failure. É claro, explicando o porquê de cada um, sem necessariamente falar lá dos pilotos que aconteceu com eles. E an uncontrollable smoke in the cockpit is the most difficult to deal with. É claro que isso é o detalhe. A aula da parte 3 lá no site tem quase 1 hora que eu fico falando sobre a parte 3, sobre como executá-la e como fazer a comparação das 3 situações. Aqui ainda nem fiz o esboço das 3 situações, mas só para deixar claro essa questão de que não existe certo ou errado. Aqui está sendo avaliada a proficiência linguística e ponto final. E o objetivo desse vídeo foi cumprido. O objetivo desse vídeo não era te passar as situações que vão cair na prova. O objetivo desse vídeo é simplesmente desmistificar o fato de que existe uma resposta certa ou errada. A ANAC simplesmente espera de você proficiência linguística. E conforme você desempenhar, conforme você performar durante a prova ICAL, eu vou pegar o que você falou de inglês como avaliador, como ANAC, e vou encaixar numa tabela de notas o DOC 9835 da ICAL, RBAC 61, que tem um resumo lá da tabela de notas. E vou justificar essa nota preenchendo uma ficha de avaliação com evidências positivas e negativas para o seu critério. Inclusive no site eu deixo bem claro que as respostas de ICAL 4, 5 e 6 são respostas para o Benjamin no dia de hoje. Então aquelas respostas são apenas para referência, para que você
Faça suas respostas de acordo com o seu nível de inglês e o objetivo que você busca lá na prova ICAO. E se você quiser tirar qualquer dúvida ou falar com a gente diretamente, basta você entrar aqui no site que vai estar na descrição. Lá tem a aba contato e você pode entrar em contato diretamente comigo. Compartilhe suas dúvidas, suas questões, porque o objetivo aqui do canal é a gente compartilhar conhecimento. Às vezes a dúvida que você gostaria de passar ou a sugestão de vídeo, o conteúdo que você gostaria de passar é justamente a dúvida daquele outro colega seu. Espero mais uma vez que vocês estejam gostando do conteúdo aqui no canal. É isso, pessoal. Deixe o seu like, obrigado e até uma próxima.